Yosef saiu correndo. O bichinho estava na frente e corria. Quando ele percebeu, já estava bem adiantado. E ele vai atrás. E quando percebe, ela está se dirigindo para um lugar que ele sabia era perigosíssimo. Ele apressa o passo, mas mesmo assim, ele não consegue chegar perto. Mas quando vai se aproximando do momento mais difícil, ele reúne todas as forças, consegue ter um fôlego final, avança e salta e empurra com as duas mãos o animal para longe, só que não dá tempo, ele tomba, cai e se precipita 40 metros abaixo de onde ele estava, e na beira de um riacho o corpo fica estatelado. Atrás dele vinha o seu irmão e um amigo, e quando chegam, eles conseguem ver a ovelhinha, que estava machucada, mas viva, e quando olham, vem o corpo dele. 2 outros amigos estão correndo e chegando, descem, vão até o fundo. Ele está todo machucado, ensanguentado, levantam o rosto e ele consegue perguntar: como é que está a ovelha? Eles dizem: ela está viva. Eles mostram um sorriso e morrem. Essa história aconteceu num país do Oriente Médio, algum tempo atrás, e ela ilustra bem aquilo que nós vamos estar lendo hoje, pensando hoje, que está em João 10, do 11 ao 18. Aqueles que estão acompanhando sabem que Deus tem nos dirigido a refletirmos sobre o Evangelho de João, em diversos textos deste Evangelho, e estamos hoje no capítulo 10. Já pela manhã falamos no momento em que Jesus se apresenta como o pastor. E aqui ele declara, a partir do versículo 11, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas, elas ouvirão a minha voz, então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Obrigado, Senhor, por tua palavra que é viva e eficaz, que ela seja bem clara a cada um de nós neste momento. Em nome de Jesus oramos. Amém. Jesus é o bom pastor. Este é o título desta reflexão, da mensagem desta noite. E ele é o bom pastor, e ele diz claramente no versículo 11, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus é o bom pastor, ele deu a sua vida por você e por mim, por aqueles que são suas ovelhas. Neste versículo que nós lemos, começa dizendo, eu sou. Essa palavra eu sou é a mesma palavra, a mesma expressão que é usada lá no Velho Testamento, na primeira parte da Bíblia, quando Deus se apresenta e quando Moisés pergunta qual é o nome dele, ele diz, eu sou o que sou. Uma palavra que tem, e todos os estudiosos de hebraico concordam que o sentido principal é o nome que é impronunciável, porque os judeus fizeram questão de não grafá-lo direito, que a gente fala como Yav, Yavé, Jeová seria o menos provável, provavelmente Yav. É o que é
esse significado, e o que significa Yahvé é eu sou. O eterno, o autoexistente, o que tem tudo nas mãos, ele é o que ele quer ser, como quer ser. Este é o verdadeiro Deus, e Jesus se apresenta como o bom pastor, ele se apresenta como o eu sou. Ele se refere, e também a gente vai ver isto, esta expressão que vai aparecer diversas vezes. Na primeira parte do Antigo Testamento, Deus se refere, Deus o Pai, como pastor, e ele se refere ao seu povo como ovelhas. O Salmo 23 é o grande exemplo, quando ele fala, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e vai descrevendo o trabalho do pastor, mas também no capítulo 77, versículo 20, no capítulo 79, versículo 13, Salmo 80, versículo 1, Salmo 95, versículo 7, o Salmo 100, versículo 3, Isaías 40, 11, Ezequiel 34 e outros textos que apresentam Deus, aquele que nós chamamos de Deus o Pai, como o pastor, e o povo dele como ovelhas. 16 vezes no Evangelho de João, Jesus se refere a si mesmo como eu sou. Deus homem, Jesus Cristo, o Messias, é o bom pastor. Jesus que é homem, que é Deus, Deus homem, o mesmo que no Velho Testamento já se apresenta como pastor, ele agora se apresenta para aqueles que o conhecem desde que ele se revelou como o bom pastor. Ele morreu na cruz, no seu e no meu lugar. Quem confia de todo o coração no que ele fez é ovelha dele. Quem confia de todo o coração que o sacrifício dele foi a única coisa necessária e suficiente para perdoar os pecados, os meus e os seus pecados, é ovelha dele. Era muito comum, naquela ocasião, e o povo judeu daquela época, eles desconfiavam dos seus líderes religiosos. O versículo 12 e o versículo 13 é dito, o mercenário que não é pastor, em algumas traduções diz o empregado que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge, então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Os mais simples tinham muita desconfiança dos seus líderes religiosos. Eles chamavam, algumas vezes eram chamados de os profissionais do templo. Só que isso não houve só na época de Jesus, antes já havia. No Antigo Testamento existem diversas referências aos pastores infiéis. Quando Deus se apresenta como pastor, ele fala do seu povo como ovelha, ele fala de muitos líderes daquela época que eram pastores infiéis. Ele os condena. Os profetas Jeremias, Zacarias, Ezequiel também vai falar sobre isto. Agora, depois do ministério terreno de Jesus, no meio dos cristãos, falsos profetas, mercadores da fé surgiram, estão surgindo e surgirão ainda mais. São os falsos mestres, os falsos profetas, os falsos pastores. Jesus Cristo mesmo declarou isto, e nós não podemos nos assustar. De vez em quando alguém fala, mas tem tanta confusão, tem tanta gente fazendo coisas erradas em nome de Jesus. Sempre aconteceu desde o início e vai continuar acontecendo, e ele alertou, vai piorar. Neste sentido, temos que estar atentos, porque só Jesus Cristo era, é e continuará sendo o bom pastor. E só aqueles que anunciam Jesus como centro da mensagem, só uma pregação que é cristocêntrica, só uma pregação que é baseada na palavra de Deus e não em experiências, ou em quaisquer outras referências, ou em quaisquer novas revelações, é a mensagem do verdadeiro bom pastor. Porque só vale confiar nele, o único que deu a sua vida por mim e por você. Mas podemos confiar também no fato de que ele conhece as suas ovelhas e elas o conhecem. É o que diz o versículo 14, eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. No Oriente Médio, por vezes, na hora do calor mais intenso, vários rebanhos se reúnem em um só lugar onde há água, porque há poucos lugares onde há água.
e numa fonte ou perto de um oásis, esses rebanhos são reunidos. E ficam ali por um bom tempo, principalmente na hora mais quente do dia. E aí, depois de um tempo, um dos pastores se levanta e começa a chamar as suas ovelhas, e somente aquelas que são ovelhas daquele pastor se levantam e o seguem. Um viajante que andou há alguns anos atrás registrou isto e achou interessantíssimo. Havia 10 pastores com dezenas de ovelhas, ele achou que tinham mais de 100 ovelhas ali reunidas, e quando um pastor chamou, algumas se levantaram, o outro pastor chamou, outras se levantaram, e aí o último pastor chamou, ele falou, não foi nenhuma com nenhum deles. Ele falou, não, cada uma segue apenas o seu pastor. As ovelhas conhecem a voz do pastor, essa é uma característica desse animal. Ele tem uma memória auditiva bem acentuada, e ele reconhece o timbre da voz do seu pastor. Quem é ovelha de Jesus já foi eleita pelo próprio Deus. E pelo poder do Espírito Santo é atraída para seguir Jesus. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas, elas me conhecem. De vez em quando alguém me pergunta, mas se eu não for um eleito? Ou se eu não for uma eleita? E eu normalmente respondo, esta pergunta é característica de quem é eleito. Porque quem não é eleito nem se preocupa com isso. Só os eleitos se preocupam com a eleição. Só os eleitos se preocupam com o fato de estarem ou não agradando e fazendo a vontade de Deus. Quem não é, não está nem aí. Quem está aqui foi atraído por Deus. Quem está aqui foi chamado pelo poder do Espírito Santo. E quem segue Jesus é. Mas então eu não tenho responsabilidade alguma? Existe sim. Soberania de Deus, Ele é soberano. Em outro texto, vai dizer lá em Romanos 8, 29, que aqueles a quem antes conheceu, a estes também elegeu, o escolheu, o predestinou. Então, na presciência, Deus já sabia quem dele seria e o chamou. Não sei porquê, e ninguém vai saber, e não adianta discutir sobre isso. Porque eu sou e outro não é. Porque às vezes numa mesma família pode acontecer isso. Nós não vamos conseguir entender e só na eternidade entenderemos. Mas a verdade é que aqueles que hão de ser, serão. Ah, então, eu nem preciso me incomodar, porque na hora fulano vem. Não. Quem é para ser logo. E o tempo de Deus é hoje. Se você é ovelha do pastor e você tem se sentido atraído por ele, não adianta ficar dizendo, olha, mais tarde eu acerto isso. Sim, se você vai ser dele, mais tarde vai acertar, mas infelizmente muitas vezes vai ser com muita dor. É verdadeira a palavra em relação a isto. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Quem é para ser ovelha, se não vem logo, vai sofrer muito, virá, mas com muito sofrimento. Então é melhor evitar o sofrimento. Se você está ouvindo, você ainda não se posicionou, mas você se sente atraída pela voz do pastor, você se sente atraído pela voz do pastor, não adianta adiar. A hora é agora. Se você é ovelha do pastor, mas está seguindo de longe, mas de qualquer maneira, na hora certa, ele puxa. E há um texto que muitos referem-se a ele, em 1 Coríntios 3,15, eu vou ser salvo como que pelo fogo. Uma pessoa me falou, não me importa se eu vou ser churrasquinho de Jesus. Eu não consigo entender todo esse texto, é considerado um texto difícil, porque ele vai dizer assim, sofrerão algum dano. E um dos danos é o sofrimento, por não estarem fazendo exatamente a vontade de Deus. Mas eu conheço tantos crentes bons que mesmo assim ficam doentes e que se dedicaram ao Senhor, mas sofrem. Mas eu tenho certeza que aquele que é do Senhor, mesmo no sofrimento, ele tem uma paz, que o outro que não está seguindo direito pode estar até bem, mas não tem esta paz. A ovelha tem que ouvir a voz e seguir a voz. E a voz do pastor é uma voz que você tem que ouvir todos os dias. E você a ouve quando você abre a sua palavra. E quando você vai para a Bíblia querendo ouvir a voz do pastor.
perguntando a palavra: o que o Senhor quer me dizer? Que mandamento o Senhor tem para mim? Que pecado o Senhor quer que eu abandone? Como eu posso aplicar isto agora? E Ele vai falar ao seu coração. E Ele vai dizer o caminho, Ele vai falar como acertar, o que tem que se arrumar. Mas você tem que ouvir, você tem que buscar, você tem que perguntar. Ele o chama, mas Ele respeita também a sua... Você tem responsabilidade. Nesse sentido, quanto mais próximo eu estou dele, buscando em oração, não apenas para fazer pedidos, SOS na hora da aflição, mas para ter comunhão, confessar pecados e também louvar. Abrir e ouvi-lo, falar do que ele é e ouvir o que ele quer. Isso é importante. E nesse sentido temos que estar sempre ouvindo a voz do pastor. Com certeza, nós seremos guiados seguindo, mas precisamos saber que, como o versículo 15 diz, o Pai me conhece, eu conheço o Pai, dou a minha vida pelas ovelhas. Só em Jesus você vai conhecer mais de Deus e da vontade dele para você, dos projetos e dos planos. Você vai entender melhor, mesmo sem compreender plenamente o porquê as coisas estão acontecendo. Você vai ter paz suficiente para superar as dificuldades que existem, e sua fé será renovada ouvindo todos os dias a voz do pastor, pela Bíblia, pela oração, ouvindo também na reunião dos irmãos, porque aqui o Senhor fala, eu sei que Ele está falando, mas você tem que querer estar ouvindo a voz do pastor. Nos versículos 17 e 18, ele ainda continua: o Pai me ama, e por isso Ele me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-lo outra vez, e ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi do Pai. Um pastor terreno poderia ou pode perder a sua vida acidentalmente. Nós ouvimos isso na história com a qual foi iniciada esta reflexão. Jesus decidiu dar a sua vida deliberadamente. Não foi por acidente. Ele decidiu. Ele sabia do que iria acontecer, e Jesus não foi pego de surpresa pela traição de Judas, nem pela negação de Pedro, nem pelo abandono de todos os demais discípulos. Jesus Cristo não foi pego de surpresa pela indecisão de Pilatos, ou pela rebelião de todos aqueles que o tinham aclamado uma semana antes, gritando: Hosana ao que vem em nome do Senhor. Jesus sabia exatamente tudo o que iria acontecer, mas ele foi obediente. Pelo poder do Espírito Santo, ele ressuscitou. Pelo poder do Espírito, e ele, como tendo o Espírito, ressuscitou-se. Aquele jovem pastor que nós vimos no início, ele não pôde retomar a sua vida, ele só pôde saber que a ovelha estava bem e se alegrou com isso e morreu contente pelo que a história diz. Mas Jesus Cristo, ele não ficou preso à morte. Ele venceu a morte através da ressurreição. Pelo poder do Espírito, mas por sua vontade soberana, e até onde isso vai, ninguém consegue entender. Deus o ressuscitou, o Espírito ressuscitou, ele se ressuscitou, e eu não consigo entender e ninguém entende, mas eu creio que foi assim e é assim. Mas o mais importante é que ele ressuscitou e está vivo. E ele está por esse Espírito aqui, comigo e com você. E ele está a nos falar e a nos chamar para segui-lo. Agora, ele declara também que ainda tem muitas ovelhas que não são deste aprisco, preciso trazê-las também, elas ouvirão a minha voz, então haverá um só rebanho e um só pastor. Quando ele disse isto, alguns talvez no momento não entenderam, os líderes religiosos não gostavam porque já o tinham ouvido falar algo semelhante, porque Jesus estava se referindo aos não-judeus. Jesus estava se referindo a você e a mim, que não somos de ascendência judaica, porque naquela época e até hoje muitos judeus pensam que a eleição é algo só para eles e que só eles são o povo escolhido e amado de Deus. Mas desde o passado, através dos profetas, Jesus tinha declarado:
em Gênesis, os Salmos, o profeta Isaías, o profeta Oséias, o profeta Amós, Malaquias, informaram e falaram ao povo que haveria e eles tinham que ser bênção. Para Abraão, na sua vocação, isto foi dito a ele: você vai ser uma bênção para todas as etnias, para todos os povos. Isaías declara que Israel tinha sido colocado como luz para as nações. Mas eles não deixaram que essa luz brilhasse para as nações. Por isso eles perderam essa posição, e por isso a igreja foi chamada, nós os gentios temos sido chamados, mas nós agora que somos ovelhas e que estamos no rebanho da igreja do Senhor Jesus, temos o dever de estarmos sendo luz para aqueles que ainda não estão no aprisco do Senhor. Nós temos que proclamar, por isso como igreja, nós todos os domingos desafiamos os irmãos, nem que seja para levar um folheto, mas durante a semana testemunhar onde você estiver daquilo que o Senhor faz e fez na sua vida. Esses dias, com um motorista de um aplicativo, eu comecei a conversar e surgiu uma oportunidade falando sobre um assunto e eu dei um testemunho de uma resposta de oração na minha vida. Eu sei que isso impressionou o homem, porque é a ação de Deus e o que ele fez foi sobrenatural. E quando eu falei isso, ele começou a querer ouvir e eu pude falar de Jesus. Não há dificuldade de você falar de Jesus falando daquilo que Jesus tem feito na sua vida. Você não precisa saber teologia nem ter versículos decorados. Fala daquilo que Jesus tem feito em sua vida. Você tem que ser luz para aqueles que ainda não são do aprisco do Senhor. E talvez tenha muita ovelha perto de você. Mas se nem todos são eleitos, como é que eu vou saber? Você não tem que saber. Você tem que proclamar, você tem que anunciar, você tem que cumprir o seu papel. E como igreja, nós estamos cumprindo o nosso papel quando mobilizamos a igreja, e você está sendo chamado também, para ir lá para Piratininga, ajudar uma igreja bem pequenininha, que está sendo, na verdade, restaurada agora, que existiu e praticamente morreu, que está sendo renovada, que está abrindo uma nova frente, e você é chamado para participar. Ah, não dá para eu ir. Então invista, oferte. As ofertas missionárias este mês serão todas designadas para este trabalho. Mas também você tem que estar orando por aqueles que estão indo aonde eu e você não conseguimos ir. Alguns receberam uma carta, mais uma carta daqueles nossos amigos e irmãos que estão bem distantes. Estão precisando de um veículo e temos a campanha do veículo. Eles atingiram até um pouco mais do que eu pensava. Alguém me perguntou esta semana, eu tinha dado um valor, mas eles foram além do valor, graças a Deus, tem outras pessoas cooperando. Mas nós temos o dever de estar ajudando estes irmãos a continuarem sendo luz num lugar onde a maioria das pessoas, mais de 90% da população daquele país e mais de 90% dos refugiados que estão naquele país não reconhecem Jesus como pastor. Mas talvez há muitas ovelhas ali que precisam ouvir a voz. E eu e você temos que estar com aqueles que lá estão. Nós temos que ajudar a ser cumprida a comissão que Jesus fez, porque ele tem muitas ovelhas que ainda não estão no aprisco, e eu e você temos que anunciar. Ele falou isso para os judeus que rejeitaram a mensagem, mas ele fala para nós como igreja que agora somos ovelhas dele para continuarmos proclamando esta mensagem. Jesus é o bom pastor, porque ele é amado do Pai e obediente a Deus até a morte. Nós que seguimos o pastor temos que, a exemplo dele também, nos tornarmos cada vez ovelhas amadas do Pai, obedientes a Deus, independente do que possa acontecer. Jesus Cristo é o bom pastor que, em todos os sentidos, ele é o eu sou de Deus, o eterno, o próprio Deus. Jesus, o bom pastor, que vem a mim e a você, pelo poder do Espírito Santo, porque ele me chama, e se você se sente atraído por ele, não rejeite o convite dele. E talvez haja pessoas aqui nesta noite que têm tido um chamado de Jesus, e que estão aqui querendo entender um pouco mais.
Mas você tem que começar a seguir o pastor e com ele você vai entender tudo à medida que você caminhar com ele. E você que é ovelha do pastor, mas não tem dado tempo para ouvir a voz dele durante a semana, é um momento para você pensar, refletir, se arrepender e dizer: Senhor, eu quero dar tempo, investir meu tempo em tempo contigo de qualidade. Jesus é o bom pastor, que amou ao ponto de dar a vida por nós. Nós somos chamados a amar o nosso próximo como a nós mesmos, e somos chamados a amar, porque isso depois foi dito, como ele nos ama. E assim como ele nos perdoa, nós temos que perdoar. E assim como ele nos acolhe, nós temos que acolher. E assim como ele fala verdades para nós em amor, nós temos que falar verdades para as pessoas que estão ao nosso redor, e não simplesmente bater com os ombros e dizer: o problema é dele ou dela. Mas com amor, como ele faz comigo e com você. Mas acima de tudo, nós como ovelhas do pastor, temos o dever de atrairmos outros e outras ovelhas que o Senhor quer que também estejam no seu aprisco. Vamos fechar os nossos olhos? Alguém nesta noite tem ouvido a voz do pastor, mas talvez tenha dúvidas, mas sabe que precisa tomar uma decisão, porque tem sido atraída pelo Espírito Santo dele. Enquanto o grupo de cânticos vem aqui, você feche e fale com Deus: Senhor Deus, eu sei que sou pecador, que sou pecadora. Fale isso no seu coração. Eu creio que o Senhor deu a sua vida por mim, morreu na cruz, derramou o seu sangue para pagar o preço dos meus pecados. Eu creio que o Senhor ressuscitou e está vivo, e eu quero que o Senhor agora viva na minha vida pelo poder do Espírito Santo para sempre. Estamos de olhos fechados. Alguém fez esta oração, gostaria de fazê-la? Levante a mão, porque eu quero orar por você. Alguém tem feito essa oração, quer fazê-la? Levante a sua mão. Pai querido, completa esta palavra em cada coração. Mas agora você que já é ovelha, que já está seguindo a Jesus, você gostaria de nesta noite dizer: Senhor, me dá forças, porque eu quero ouvir mais a tua voz. Eu quero ler todos os dias a tua palavra, eu não estou conseguindo. Me dá forças porque eu quero falar da tua palavra para outros que ainda não são ovelhas e eu não estou tendo coragem. Se você tem desejo disso, levante-se agora e nós vamos orar por você. E eu oro por mim também, porque todo dia é minha luta em fazer isso. Fique em pé se você está querendo. Você não tem conseguido ler a Bíblia todos os dias, mas você sabe que precisa ouvir a voz do pastor. Você não tem conseguido falar de Jesus a outros, talvez não tenha coragem. Tem folhetos aí, mas você não tem coragem nem de dar um folheto. Fique em pé agora. E talvez você tem dúvida ainda se vai ou não vai no projeto, se vai ajudar mais ou não. Fique em pé também. O Senhor quer te ajudar. O Senhor quer te abençoar. Pai querido, em nome de Jesus, vidas se levantam, eu sei, irmãos e irmãs, que estão agora, Pai, que são ovelhas tuas, mas que querem te seguir mais de perto. Dá força, Senhor, para que todos os dias consigam o tempo necessário para ouvir e meditar na tua palavra. Tenha o tempo para derramar o coração na tua presença, confessando pecados e te louvando, tendo momentos de comunhão de qualidade com o Senhor. Estejas também, Pai, com irmãs e irmãos que talvez sintam-se um pouco tímidos em relação à proclamação da tua palavra. Dá, Senhor, espírito de ousadia. Revista-os do teu Espírito Santo, que é este espírito de ousadia, para que todos possam falar. E aqueles talvez que estão com dúvida quanto ao projeto, que possam sentir-se animados, Pai, para participar, para se envolver, para orar, para contribuir. Ó Deus querido, pelo poder do Espírito, dá paz ao coração daqueles que se levantam na certeza de que o Senhor tem ouvido e o Senhor com eles está, e o Senhor vai capacitá-los a fazer aquilo que tu mesmo queres que eles façam, e esse desejo está nesses corações. Em nome de Jesus, amém.